Pessoal, primeiro esclarecendo essa canalice, os militantes bolsonaristas estão espalhando assim, olha, o governo subiu a alíquota do microempreendedor individual, agora quem empreende no Brasil tá lascado e tal. Olha o nível de canalice, e ainda coloca uma matéria do Jornal Nacional. Então vamos organizar isso aqui. Primeira coisa, a alíquota do microempreendedor individual é 5% do salário mínimo. Era 5% do salário mínimo durante o governo Bolsonaro todo, é 5% do salário mínimo agora. Então não mudou absolutamente nada, né? Durante todo o governo Bolsonaro subiu o salário mínimo, reajustava o salário mínimo, reajusta a alíquota do MEI. Agora acontece a mesma coisa, tá? Agora o salário mínimo subiu esse ano para R$ 1.500, portanto, então, a alíquota de recolhimento do MEI passou de R$ 70,60 para R$ 75,90. Bem, o Haddad veio a público e esclareceu isso aqui. Olha só, os bolsonaristas começaram a divulgar mais uma fake news. A contribuição social do MEI continua em 5% do salário mínimo, como sempre. E só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido. Quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro. Bem, um segundo ponto que eu queria tocar, a gente vai mostrar a pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte, com o Instituto MDA. Diga-se de passagem que o Instituto MDA é um instituto sério, é um instituto que chegou mais perto do resultado da eleição de 2022. Aqui a gente, por exemplo, não mostra Paraná Pesquisas, tá? Mas a MDA é um instituto a se levar a sério, foi um instituto que no segundo turno ficou mais próximo do resultado que realmente as urnas mostraram. Mas eu queria voltar naquela discussão se é falta de propaganda ou se o produto é ruim. A questão do governo. Então, mostrando esse gráfico aqui da questão da inflação dos alimentos. Aí vejam, primeiro ponto a se notar é a inflação monstruosa de alimentos no governo Bolsonaro. São aqueles 57% que a Folha mostra, né, que eu sempre mostro aqui na reportagem. Mas eu queria mostrar como que a inflação do governo Lula de alimentação no domicílio, primeiro, o preço caiu em 2023, ou seja, foi menos 0,52%, e aí o preço sobe 8,2% em 2024. Se você pegar a média anual, é 4%. Tá? 4%, pessoal, até um pouco menos. Então é o seguinte, pessoal, o problema foi realmente falta de propaganda. A propaganda era ruim. Tá? O Bolsonaro, com esses números aqui, estaria explodindo de popularidade. A militância dele nas redes sociais estaria fazendo uma abafa tão grande com outros assuntos que ninguém nesse país ia estar falando de inflação de alimentos. Tá? As pessoas nem iam perceber, falar, os preços, né, sempre sobem ali no mercado um pouco, mas não tem nada demais. Isso ia ser a opinião corrente. Mas enfim, saiu essa pesquisa CNT-MDA, captou lá o que os outros institutos já tinham captado, nessa queda de avaliação do governo Lula. Quando você pergunta para a população, você aprova o governo Lula ou desaprova? E o aprova está em 40%, o desaprova está em 55%. Já falei isso aqui, com crescimento de 3,5% ao ano, com o menor desemprego na história, com revenda de veículos 0 km batendo recorde, com recorde de passageiros sendo transportados nos aeroportos, não era para, salário mínimo crescendo muito acima da inflação e tal, não era para esse nível de aprovação que está totalmente fora de qualquer parâmetro razoável, mas é a continuação quando o Brasil em 2023 teve aquele ano maravilhoso, né? Economia crescendo 3%, desemprego caindo, inflação de alimentos caindo, ou seja, na verdade teve deflação de alimentos, o combustível ficou congelado e até em queda, né? Durante 400 dias o preço do diesel, etc. Quando tudo aquilo aconteceu, o preço de gás caiu 25% naquele ano, tal. Ou seja, só notícias boas. Quando o governo termina aquele primeiro ano com uma popularidade abaixo do que começou, pouca coisa abaixo, mas ali eu já vi que tinha um problema muito grave de comunicação. Né? E aí, quando a notícia já não foi tão boa assim, ainda é boa, mas não tão boa assim, né? Porque aí veio a inflação de 8% de alimentos no ano seguinte, aí a popularidade desaba. Então, eu já via lá em 2023 que tinha um problema grave de comunicação. Bem, mas tem outras notícias que não são tão convenientes ao bolsonarismo. Né? Primeiro que quase 60% da população vê Bolsonaro como responsável pela tentativa de golpe, e além disso, o Lula ainda venceria as eleições nos cenários lá traçados pelo MDA. Agora, pessoal, por falar em questão de golpe, que parece filme de comédia. O Bolsonaro contratou como advogado um sujeito que crê e já deu várias entrevistas dizendo que o Bolsonaro é golpista, que o que o Bolsonaro estava fazendo era golpe. Como é que o Bolsonaro contrata esse cara? Né? Será que não olhou o passado? Não olhou, certamente não olhou o passado do cara. Celso, a denúncia do Ministério Público descreve em quase 200 páginas como Bolsonaro tentou destruir o sistema democrático, os alicerces do sistema democrático, com atos executórios. É público que o senhor, no governo Bolsonaro, subscreveu um abaixo-assinado com o nome Basta, em que dizia o seguinte: o Brasil, suas instituições, seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que, ungindo democraticamente ao cargo de presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático.
Então aqui o senhor está dizendo o quê? Ou o texto o senhor subscreveu dizendo o que o Bolsonaro queria: arruinar o sistema democrático. A denúncia diz como ele tentou arruinar. O senhor discorda do como e confirma o quê? Ou seja, que ele tentou arruinar o sistema democrático? Olha, boa tarde, em primeiro lugar. Eu queria dizer o seguinte, é óbvio que você está fazendo aqui resgatando um documento que eu assinei. Como cidadão, você assina manifestos, você se pronuncia, e eu me pronunciei no 8 de janeiro, me pronunciei aqui. Já assinei, Otávio, muitos outros documentos. Assinei críticas ao governo Bolsonaro, não só essa que você está lendo, tem outras também. Não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. Nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era o golpe contra o Estado de Direito? Então, na verdade, é preciso ter muita cautela, porque nós não sabemos quem é Juca. Se o Juca for outro ministro, também outro ministro estará impedido? E se o golpe se consumasse, alguém acha que o Supremo estaria funcionando? Então, existe aqui uma questão de guerra de narrativas, procura-se de toda forma uma parte do país desacreditar a Polícia Federal, mas a verdade é que nós temos indícios muito fortes e eu não pensei que fosse viver isso. Eu nasci em 67, eu não estava em 64, eu não pensei que fosse viver. Eu realmente estou estarrecido com a gravidade do caso e com as provas que foram trazidas por esse relatório. Amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com o seu celular, você pode ganhar uma boa renda trabalhando de casa. Tem muita gente aí tirando R$1.500, R$2.000, R$3.000 de renda extra todos os meses, trabalhando de casa, usando apenas o próprio celular. Hoje, pela internet, nós temos várias plataformas sérias, tá? Não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso. Então é o seguinte, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo do vídeo, logo que tem a descrição ali, o link da renda extra, você clica ali e aí você vai falar diretamente com o Clayson, né? O Clayson aqui, que também é youtuber, e ali você vai ter todos os detalhes dessa oportunidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.